a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Queria convidá-los a lerem comigo a passagem de Lucas, capítulo 13. Nós iremos ler do verso 22 ao 30. E eu queria falar nessa noite com os amados sobre razões que nós encontramos nesse texto para entrarmos pela porta estreita. A minha intenção nessa noite é lembrar aqueles que já entraram por essa porta a perseverarem. E também rogo ao Espírito Santo de Deus que convença aqueles que ainda não entraram a entrarem, por cada uma das razões que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele apresenta nesse texto. Diz assim, meus irmãos e amigos, a palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 22, diz assim: Jesus passava pelas cidades e aldeias a caminho para Jerusalém ensinando. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, e ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Meus queridos, me permitam primeiramente explicar aqui o contexto dessa passagem, para que a gente possa entender muito bem o que é que Jesus está nos ensinando aqui nesse texto. Se vocês prestaram bem atenção na leitura, vocês devem ter percebido que no versículo 22, o texto diz claramente que Jesus ele está caminhando para Jerusalém. Essa é a última vez que Jesus fará essa viagem. Capítulo 9 do próprio Evangelho de Lucas, versículo 51, diz que Jesus percebeu que o tempo tinha chegado. O tempo dele voltar para a glória estava se aproximando. Então ele decide, nessa última viagem, ir até Jerusalém, chegar lá no período da Páscoa e como um cordeiro ser sacrificado lá para pagar os pecados daqueles que colocaram a fé nele, daqueles que o Pai, desde a eternidade, havia determinado para isso. E então ele sobe para Jerusalém. Lá ele é acusado injustamente, ele é açoitado cruelmente e por fim ele é crucificado. Mas enquanto ele está caminhando para o ápice da sua missão, ele está ensinando coisas, ele está ensinando diversas coisas a respeito do reino de Deus. O contexto imediato que nós lemos, do texto que nós lemos, Jesus havia contado sobre o crescimento do seu reino. Ele havia dito que o seu reino era como uma pequena semente de mostarda, que depois de ter sido plantada, ela cresce e se torna a maior das hortaliças. Ele disse que o seu reino seria tão influente, e não apenas cresceria, mas seria tão influente, que ele seria como uma pequena medida de fermento, que é colocada na massa, e aquela pequena medida de fermento leveda toda a massa. O reino dele iria crescer, o reino dele seria se tornar grande e influente, extremamente influente, a ponto de dominar toda
a terra. Quando nós olhamos, e é bem verdade, quando você começa a ler o Evangelho, você percebe que já de início ali, várias multidões se colocam seguindo Jesus. Mas à medida que Jesus percebe que a intenção daquelas primeiras multidões, daqueles judeus que inicialmente estavam seguindo ele, não o seguiam por causa do reino, não o seguiam por causa do perdão do pecado, mas seguiam devido vários tipos de pensamentos que eles tinham. Estavam seguindo Jesus pelas motivações erradas, porque comeram do pão que ele multiplicou, do peixe que ele multiplicou. Eles não queriam a salvação, eles queriam estar satisfeitos fisicamente. Então Jesus ele começa a questionar essas motivações e começa a chamar cada uma daquelas pessoas, daquela multidão que o seguiam, a um compromisso maior, a sacrifícios maior, a seguir a ele em toda e qualquer circunstância. Então o que é que acontece? O que é que acontece quando Jesus começa a endurecer o seu discurso? As multidões começam a o abandonar. Pouco a pouco, aquela grande multidão que está seguindo Jesus vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E nesse momento, nessa última viagem para Jerusalém, a multidão já está tão pequena que uma pessoa, dentre a própria multidão, olha para Jesus, olha para a situação, as pessoas estão abandonando Jesus por causa do discurso, porque não queriam fazer sacrifícios, as pessoas estão o abandonando, então uma pessoa dessa própria multidão, provavelmente, ela diz, Senhor, então será que são poucos os que são salvos? Será que vai ser salvo só essa pequena quantidade de pessoas? Bem provável, essa pessoa que faz essa indagação a Jesus sobre quantidade, essa pessoa tinha muito bem na sua mente a história do Êxodo. Nós sabemos que uma multidão de milhares e milhares de pessoas saem do Egito sobre a forte mão de Moisés. O Senhor enviou Moisés e Moisés tirou uma multidão incontável. O próprio texto vai dizer, era como a areia das praias do mar. Mas dentro da terra prometida, daquela multidão que saiu do Egito, só entraram 2 pessoas, Josué e Calebe. Nem o próprio Moisés entrou na terra prometida. Talvez essa pessoa, diante daquela situação, das pessoas abandonando Jesus, ela fala, Senhor, são poucas as pessoas que são salvas? É realmente isso? Então Jesus, meus irmãos, e reparem bem no versículo 23. Jesus ele não satisfaz, Jesus não está aqui satisfazendo a curiosidade dessa pessoa. Note que Jesus inicialmente, ele não oferece números, embora ele fale sobre números no final desse texto. Ele não oferece números. Jesus aqui ordena que essa mesma pessoa, se preocupe com a sua própria salvação. Ou seja, meus irmãos, em outras palavras, Jesus está dizendo aqui que antes dela se preocupar com a salvação dos outros, antes de nós nos preocuparmos em quem vai chegar no céu, quem encontraremos no céu, se fulano de tal vai se arrepender e confessar a Jesus Cristo, antes da gente se preocupar com a salvação do outro, devemos nós mesmos ter certeza, ter preocupação sobre a nossa própria salvação. E nessa passagem, meus irmãos, não devemos pensar que essa exortação de Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, é apenas para esse curioso, essa pessoa que indagou Jesus. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, sendo crente ou não, essa palavra é para todos nós. Esforçai-vos, é a palavra do Senhor, e nós devemos nos esforçar, e Ele nos dá 3 razões para isso. Ele nos dá nesse texto, 3 razões para que eu e você, nós, todos nós, sem exceção, nos esforcemos por entrar pela porta estreita. Em primeiro lugar, meus irmãos, vejam comigo o verso 24. Devemos nos esforçar por entrar por essa porta, porque ela é estreita, ela é apertada. Note que Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita,
Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Meus irmãos, o caminho, como Liz leu aqui, e a porta para a salvação, elas são estreitas. Elas têm dificuldades. O caminho da salvação, ele é cheio de perigos e cheio de dificuldade. Jesus nunca escondeu isso de ninguém. O que os teólogos da prosperidade, o que os falsos pastores do nosso tempo fazem questão de ocultar, nosso Senhor Jesus nunca enganou ninguém. Ele sempre falou dos custos. Ele sempre falou das lutas externas e das lutas internas do nosso coração. Ele sempre foi sincero. As raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Seguir o Cordeiro, seguir na pisada do Cordeiro, significa ir contra o fluxo do mundo. Significa se colocar por Jesus Cristo e contra o mundo. Haverá lutas, haverá lágrimas, haverá dores, e Jesus avisou isso. Notem, por exemplo, lá em Lucas capítulo 14, a partir do verso 25, até o versículo 33, ele vai falar de uma série de exigências daqueles que se diziam seguidores de Jesus. E ele é claro naquele texto: aquele que ama pai e mãe, filhos, esposa, marido e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer pessoa que não entregue tudo, que não esteja disposta a entregar tudo, projetos, sonhos, sentimentos, qualquer pessoa que não esteja disposta a se curvar diante da soberania dele e tratá-lo como Senhor, sendo escravo dele, vivendo tão somente para a glória dele, não pode, de forma alguma, ser discípulo de Jesus Cristo. Você precisará, meus irmãos, meus queridos amigos, você precisará estar disposto a abrir mão das suas vontades para fazer a vontade dele. Você precisará abandonar tudo que não for da vontade dele na sua vida. Para entrar nessa porta, você precisa abandonar. É justamente por isso que muitos vão tentar entrar e não vão conseguir, porque eles não vão entrar da forma correta. Eles se apegarão ao pecado. A porta é tão estreita que ninguém pode passar por ela decidindo viver conscientemente no pecado, encontrando prazer no pecado, desejando o pecado, vivendo segundo a vontade da carne. Ela é estreita demais, você não vai conseguir. Você não vai conseguir passar por ela carregando trivialidades, vivendo para a glória desse mundo, amando esse mundo como Demas, que abandonou o Evangelho. Você não conseguirá passar porque ela é muito estreita. Não dá para passar por essa porta guardando pecados em seu coração. Não dá para passar por essa porta enquanto você encontra prazer no pecado, nas coisas que fizeram o seu Salvador ser crucificado. Ela é estreita demais. Você não poderá passar segurando nada, arrastando nenhum pecado. Eis a razão, meus irmãos, de Jesus nos ordenar que nos esforcemos. Eu tive olhando um pouco mais cedo a palavra esforçar no original, no texto grego, e a palavra esforçar, curiosamente, é a raiz que dá origem à palavra portuguesa agonia. O que o autor está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo aqui, Jesus está sugerindo uma luta intensa contra o pecado. Como um corredor olímpico, ele corre ali desesperadamente, chegando ao seu limite, à fatiga, para ganhar o prêmio. Como um lutador que não desiste, ele está no limite, ele está agonizando, ele está cansado, mas ele quer terminar a corrida, ele quer terminar a luta, ele quer receber o prêmio, ele se esforça. Eu sei que muitas pessoas, a julgar pela teologia da nossa igreja, podem chegar nesse momento: Moisés, mas você não diz que a salvação é pela graça? Como é que ele está dizendo que eu devo me esforçar se a salvação é pela graça? Meus irmãos, eu digo que não podemos esquecer de um detalhe muito simples. A graça que salva é a mesma graça que capacita o crente a viver em santidade.
A mesma graça que transforma o seu coração incrédulo e lhe leva até Jesus Cristo, essa mesma graça lhe dá o desejo e o poder de fazer aquilo que o Senhor quer na sua vida. A vontade do Senhor na sua vida. Não se esqueça do que Paulo diz em Filipenses. Colocai a vossa salvação em operação com tremor e temor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como dar força para o realizar. O Senhor concede a graça e ela capacita você a renegar as paixões impiedosas desse mundo e seguir nesse mundo de uma forma sensata, justa, sóbria e piedosa, agradando a Deus e não a si mesmo. Esse texto não trata de salvação por obras, mas nos lembra que deve ser um esforço da nossa parte caminhar por esse caminho. Recebemos força divina, o Espírito Santo habitando em nosso coração para que nós caminhemos em santidade, não na imundícia do pecado. Você foi salvo para a luz, não para viver em trevas. E o Senhor aqui nos manda, esforçai-vos. Há uma mudança de vida. Não é apenas levantar a mão e vir aqui à frente, isso não representa nada. Não é levantar a mão e vir à frente, é viver segundo aquilo que você professou ao levantar a mão. É você viver, não se engane, meus irmãos. Há um esforço, há uma batalha para continuar se esforçando, caminhando por esse caminho estreito, por essa porta estreita. Não abra mão, meus irmãos. É exatamente aqui. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com falsas esperanças. Meus irmãos, nada agrada mais a Satanás do que uma pessoa que se diz crente e vive na prática do pecado. Vive na prática do pecado. Vou repetir, vive sentindo prazer na prática do pecado, sem arrependimento, sem luta. Satanás não tem o que se opor a essa pessoa. Essa pessoa pensa que é salva, mas está perdida. Ela acha que está caminhando para o céu, mas terminará no inferno. Terminará no lugar de condenação. Essa é uma boa noite para você avaliar a qualidade da sua fé. Essa é uma boa noite para todos aqui. Isso me inclui também a avaliar se eu tenho me esforçado e entrado por essa porta. Satanás não se importa, meus irmãos, de forma alguma com crentes nominais. Eles já estão perdidos, embora se achem salvos. Irmãos, nós não podemos esquecer da advertência de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. É muito claro o texto, ele diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém se chegará ao Senhor. Somos salvos para vivermos nessa santidade e perseverar, meus irmãos, prestem bem atenção. E perseverar nesse propósito até o fim, sem desistir, apesar das lutas, da queda, mas lutando, sem desistir, até o fim, é a prova de que genuinamente fomos alcançados pela graça de Deus. O que persevera até o fim, esse será salvo. Mas, meus queridos, Jesus adianta no texto e ele nos oferece uma segunda razão. A primeira razão é porque a porta é estreita, você vai ter que se esforçar. Você não tem como passar com pecado com ela, não. Sem arrependimento, sem abandono de pecado, será destruição na certa. Não há como passar por essa porta, ela é estreita demais para que você passe com pecado no coração, vivendo no pecado, ou vivendo para a sua própria vontade e não para a glória de Deus. Mas essa porta, meus irmãos, nós devemos nos esforçar para passar por ela, porque um dia ela vai se fechar. Um dia a porta que é estreita vai se fechar. E se havia dificuldade em passar quando ela estava aberta, quando ela se fechar, será impossível passar por ela. Muitos tentarão e não vão conseguir, mas depois que se fechar, acabou. A porta da graça se fecha. Olha o que é que Jesus diz, verso 25 em diante. Ele diz, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês, do lado de fora, começarem a bater dizendo, Senhor,
abra a porta para nós. Ele responderá: não sei de onde vocês são. Eles então dirão: Senhor, comíamos, bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Nós sabemos quem é o Senhor. Nós vimos o Senhor operar milagres. Nós vimos Lázaro ressuscitar. Senhor, nós vimos a tempestade. Senhor, nós vimos o seu poder. Como o Senhor não nos conhece? O Senhor nos ensinou. A gente viu aquele sermão do monte maravilhoso. Como o Senhor não nos conhece? A porta se fechou, meus irmãos. Não há mais chance alguma de salvação. Embora houvesse um oceano de graça antes, agora não há uma gota de misericórdia. No domingo passado, mais uma vez, como todo ano eu faço, eu vou olhar as notícias sobre o Enem. E todo santo ano tem reportagem de pessoas que por alguma razão, algumas razões justas e outras razões puramente por negligência, não chegaram a tempo e os portões do Enem se fecharam. Algumas pessoas tiveram realmente motivos para chegar atrasado. Foram coisas que foram terríveis e absurdas. Essas pessoas, elas entram na justiça, explicam a situação e algumas delas conseguem, depois de ter perdido aquela oportunidade, uma nova chance de prestar o Enem, uma nova oportunidade de fazer a prova. Elas conseguem ganhar essa segunda chance. Mas aqui, meus irmãos, a realidade desse texto é totalmente contrária. Não haverá mais oportunidades. Uma vez a porta tendo sido fechada, não haverá mais nenhuma oportunidade de salvação de nenhum daqueles que ficaram de fora. A figura de Jesus aqui, ela é muito clara. E provavelmente, eu tenho 99% de certeza de que aponta para a segunda vinda. Esse texto aqui, Jesus está trazendo uma ilustração de um pai de família que fecha a porta depois que ele entrou, mas se referindo à sua segunda vinda, quando ele vem para instaurar o juízo. Quando ele vier, não haverá mais chance. É claro que algumas vezes a porta vai se fechar para algumas pessoas quando elas morrerem. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, verso 27, que ao homem está dado uma única vez morrer, e após isso vai seguir-se o juízo. Você crendo ou não nisso, não importa, você enfrentará o juízo. Quando chegar lá, não diz, rapaz, Senhor, eu não creio nesse negócio não, então você vai receber a condenação da mesma forma. Nada do que você faça vai mudar a sentença. Nada do que você diga, Senhor, foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo outro, foi a mulher que o Senhor me deu. Nada, meus irmãos. Se você não se esforçar, uma vez tendo morrido ou Jesus voltando, a porta está fechada. Não há purgatório. Não creiam na doutrina medieval. Não há lugar onde você esteja lá sofrendo alguém fazer oração e você vai sair dali. Não existe base bíblica alguma nos 66 livros da Bíblia. Base bíblica alguma para oração para os mortos, para salvação depois da morte. E o fato, meus irmãos, de não sabermos quando Jesus vai voltar, e nem o dia em que vamos morrer, deveria nos fazer pensar, meus irmãos, meus amigos, se nós estamos realmente nos esforçando para entrar na porta estreita. Se realmente nós estamos nos esforçando para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei quando eu vou morrer. Será que nós, será que você tem se esforçado? Não supunha que você vai ter, meus irmãos, tempo depois. Não somos donos da nossa vida. Não somos donos nem do ar que respiramos. A vida é como uma neblina. Cedo ou tarde seremos chamados à presença do grande juiz.
Não suponha que você vai ter tempo depois para confessar esse pecado, para se arrepender, para abandonar. É loucura, meus irmãos, adiar essa decisão. Sua vida está em jogo. Não arrisque, sua eternidade está em jogo. Embora sua mente lhe diga agora que você tem tempo, que haverá outras oportunidades, não acredite, você não sabe, nós não sabemos, ninguém sabe. Então não é prudente arriscar a eternidade da nossa alma. Jesus está nos alertando aqui, meus irmãos. E haverá um tempo em que será tarde demais para buscar a salvação. Será tarde demais. E eu aprendo nesse texto, irmão Wilton, esse texto ele nos lembra com muita facilidade, com muita clareza, como é fácil pessoas viverem tão próximas do céu e acabarem perdendo ele. Um relacionamento superficial com Jesus, ele não será suficiente. As pessoas daquela geração comiam, bebiam. Jesus jantou muitas vezes, e eu creio que deve ter almoçado também, né? Porque ninguém só janta, né? Deve ter também tomado café. Jesus ensinou a muitas pessoas. Essas pessoas aqui, meus irmãos, do primeiro século, essa primeira geração de judeus, cuja maioria se perdeu, foi destruída quando Jerusalém foi destruída, porque se tornaram incrédulos. Não reconheceram os avisos de Jesus. Essas pessoas se perderam, muitas delas se perderam, mesmo vivendo com o melhor do céu. O melhor do céu não é a ausência de sofrimento. O melhor do céu é Jesus Cristo. Ele é o desejado das nações. Ele é a pérola de grande valor. Ele é o tesouro escondido que um homem acha, vai, vende tudo que tem e compra o campo. Ele é a pessoa que pode satisfazer a nossa alma de uma forma inimaginável, muito além daquilo que nós pensamos e podemos até pedir. Essas pessoas estavam com Jesus. Essas pessoas ouviram Jesus. Essas pessoas jantaram, almoçaram com Jesus. Elas tinham o melhor do céu, mas terminaram condenadas. Pense naquelas pessoas que convivem no lar onde há cristãos. Quantas vezes ouviram o Evangelho? Quantas vezes sua esposa, seu marido, seus filhos não pregaram o Evangelho? Eles viram a alegria deles, eles viram a esperança deles em meio às tribulações e angústias, eles viram a paz que habitava em seus corações, eles conviveram durante muito tempo com pessoas que iriam morar no céu. Mas eles mesmos não irão para o céu, porque não se arrependeram, não confessaram seus pecados, terminaram como a mulher de Ló. Lembram aqui em Lucas? Jesus diz claramente, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló conviveu com um homem piedoso, Ló. A mulher de Ló conviveu com o pai da promessa, Abraão. Mas a mulher de Ló se perdeu eternamente. Pense, meus irmãos, por exemplo, e da mesma forma, muitas pessoas estão dentro das igrejas, nessa mesma condição, cheias de falsas esperanças, mas elas pregam, elas cantam, elas aparentam estar vivas, mas no fim estão mortas em seus pecados. Elas vivem uma religião meramente de aparência, a religião vida mansa, como diz certo teólogo, a religião vida boa. É uma religião que não exige nada dela. É uma religião cujo dá esperança a ela, mesmo ela vivendo no pecado, distante de Deus. É uma religião que não confronta. Eles vêm à igreja, eles se batizam, eles tomam a ceia, eles participam de todas as atividades espirituais, mas quando saem da igreja, quando saem do ambiente religioso, eles vão se chafurdar na lama do pecado. Como diz Pedro, a porca que foi lavada voltou para tomar banho na lama. Essas pessoas simplesmente se voltam para o pecado, depois de terem professado que odiavam o pecado na igreja. Há pessoas, meus irmãos, infelizmente, no nosso meio, que devem estar nessa condição. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, é o que Jesus diz. E eu creio que não há iniquidade maior, meus irmãos, do que professar crer na luz
e viver nas trevas. Essa falsa piedade pode enganar a mim, pode enganar a você, pode enganar o outro, pode enganar muita gente. Mas não dá para enganar aquele que sonda corações. Aquele que conhece o que sai da nossa boca antes mesmo de sair. Não foi lido aqui? Tu me sondas, tu me conhece. O meu levantar, o meu deitar. Um dia nós prestaremos contas àquele que conhece cada pensamento sombrio que passou em nosso coração. Tem pessoas que têm temor dos homens. Eles não têm coragem de cometer pecados agora. Quem aqui tem coragem de acessar pornografia na igreja? Com um bocado de gente aqui. Não, nós tememos. Alguém vai ver. Oh, meu rapaz, fulano de tal ali, olhando conteúdo adulto dentro da igreja. Não, porque nós tememos que o outro nos veja. Mas Deus vê no escuro do quarto. As luzes todas apagadas. Sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe estão dormindo. Mas Jesus está lá. Ele vê. Não há como enganá-lo. Naquele dia não vai adiantar nada dizer, Senhor, eu contribuí. Senhor, foi 50 anos dentro da igreja, Senhor. Senhor, eu dei o dízimo. Senhor, eu contribuí com missões. Eu fiz o discipulado. Eu me batizei. Senhor, o Senhor não lembra não, Senhor? Eu estava lá, Senhor. Como o Senhor não lembra de mim? Meus irmãos, a resposta é, eu nunca te conheci. Afastai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Não brinque de ser cristão. Você apenas amontoará cada vez mais juízo sobre a sua cabeça. Cada vez que você escuta o evangelho, endurece o seu coração e não se volta para Cristo, você acumula ainda mais ira. Você acumula ainda mais pecado. E uma hora, meus irmãos, a paciência de Deus com você, ela vai se esgotar. Você também não sabe quando essa paciência vai se esgotar, mas olhe para o Antigo Testamento. A paciência de Deus se esgotou com o seu próprio povo. Olhe para o Novo Testamento. A paciência de Deus se esgotou com esse próprio povo aqui, que via suas pregações, que viram os seus milagres. E então, meus irmãos, o texto, ele nos apresenta a última razão para nos esforçarmos, para trilhar esse caminho de santidade. Nos esforçarmos por entrarmos por essa porta tão estreita. É que, meus irmãos, devemos nos esforçar, porque os que não entrarem sofrerão eternamente a condenação. Olha o que é que o texto diz, verso 27 a 30. Mas ele dirá, não sei de onde vocês são, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando eles virem. É interessante, por que é que Jesus usa a figura de Abraão, Isaque, Jacó e os profetas? Porque ele estava falando para uma geração que conhecia essas pessoas, que confiava nessas pessoas. Então ele disse, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão, veja agora a quantidade, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Porém, de fato, primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Jesus pinta aqui, meus irmãos, uma imagem dolorosa. Haverá choro e ranger de dentes. Haverá choro por causa do sofrimento, com certeza. Mas ranger de dentes por raiva. Talvez por raiva. Depois de terem perdido tantas oportunidades, agora se viam. Se eu soubesse que eu iria morrer naquele dia. Se eu soubesse que Jesus voltaria naquele dia. Se eu tivesse entendido que a minha família tinha pregado a verdade. Se eu soubesse que os sermões da igreja, eles de fato chamavam a uma confissão, a uma perseverança. Se eu tivesse crido, se eu tivesse vivido aquilo que foi pregado no púlpito da minha igreja. Mas agora não há mais chance. Notem, meus irmãos, que Jesus aqui está se dirigindo para os judeus. Os judeus se consideravam o único povo abençoado,
os únicos que mereciam a salvação. Então Deus quebra, meus irmãos, esse orgulho. O Senhor diz que muitos virão de fora de Israel. Muitos encontrariam a salvação. Muitos seriam abençoados totalmente pela lembrança de que a fé e o arrependimento colocado em Jesus Cristo os traria à glória eterna. Esses homens, eles creram e entraram no reino de Deus. Essa multidão aqui, apesar de pouquíssimas pessoas da geração de judeus que foram salvas, agora há uma multidão, vinda do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Vocês lembram o que foi lido aqui em Apocalipse? Há uma multidão gigantesca. Nós aprendemos aqui na EBD, povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Há uma multidão cantando ao Cordeiro. Capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, há uma multidão. Mas eram poucas pessoas no tempo de Jesus. Mas agora, a maioria esmagadora da igreja é composta por pessoas que não são judias. Pessoas que não são o povo de Deus do Antigo Testamento. O povo de Deus agora é composto por brasileiros, mexicanos, argentinos. Porque agora o povo de Deus não está concentrado em uma única nação, mas em todos os povos e as nações do mundo. Haverá, meus irmãos, um tempo futuro que nós não sabemos, em que os judeus serão trazidos à fé. Está lá em Romanos 9, 10 e 11. O povo judeu, eles não caíram para ficarem no chão. Eles caíram para que a fé chegasse aos gentios. E uma vez tendo a fé chegada aos gentios, que somos nós, uma vez o evangelho chegando a todas as nações, e todas as nações recebendo a bênção de Deus, os judeus veriam Deus abençoando as nações, ficariam com inveja e se voltariam para o Messias. E então Jesus aceitaria eles também. Por isso que o texto termina dizendo que os primeiros serão os últimos. Porque os últimos a entrarem na dispensação da igreja serão os judeus. Quando os judeus se voltarem para Cristo, o mundo não será mais o mesmo. Quando os judeus em aperto, como diz Zacarias, clamarem por Jesus, e Jesus vir em socorro deles, o mundo nunca mais será o mesmo. Mas também não haverá mais oportunidade nenhuma para aqueles que rejeitaram a oferta de salvação. Apesar de eles terem sido primeiros chamados, eles rejeitaram, mas também um dia eles voltarão. Eles serão os últimos a entrar. Mas não entrará nenhum que não tenha clamado e entrado pela porta estreita. Meus irmãos, Jesus não está chamando ao arrependimento apenas aqueles judeus que estavam ali diante deles. Jesus não está chamando aquela geração somente, não. Jesus não está dizendo que será somente aquela geração que vai chorar e amargar, não. Qualquer pessoa que rejeita a oferta de salvação, os termos de paz que ele oferece nesse texto, sofrerá as mesmas consequências. Não adie suas decisões. Não há tempo. A graça é limitada nesse sentido. Há um tempo em que não haverá mais graça. E nós precisamos aproveitar esse tempo de hoje e nos entregar de corpo e alma ao Senhor Jesus Cristo. Antes que seja tarde demais, antes que não haja mais nenhuma oportunidade de salvação para a nossa alma. Deixe-me concluir, eu quero concluir. Primeiro eu quero me dirigir aos crentes. Examine sua fé, meu irmão. Eu quero que você examine sua fé. Eu quero que você, a partir desse texto, você avalie e você comece a achar evidências de que, de fato, você é uma pessoa genuinamente convertida. Eu quero que você vasculhe a sua vida e veja evidências da graça. Eu sei que pecado, todos nós vamos encontrar quando nós fazemos uma avaliação honesta sobre a nossa vida. Todos nós vamos encontrar isso. Vamos encontrar pecados. Não há um justo sequer, a Bíblia diz. Nós pecaremos.
Mas eu quero que você avalie se você mantém no seu coração algum tipo de pecado de estimação. Eu quero que você avalie se você tem vivido na prática de algum pecado, sem arrependimento, sem luta, sem choro, sem desejo por mudar. Eu quero que você avalie se a sua religião é mera religião. Se a sua fé é baseada meramente em estar aqui no domingo à noite, de corpo presente. Porque a sua alma, os seus desejos, o seu espírito está longe. Eu quero que você avalie. A salvação, meus irmãos, é pela graça. Eu não quero desfazer nada do que eu já preguei tantas e tantas vezes aqui. A salvação é pela graça. Mas essa graça capacita. Essa graça nos dá o poder de resistir, de lutar, de não se entregar à nossa inclinação pecaminosa e a desejar buscar uma vida santa em todas as áreas da nossa vida. Então, se você é crente e está aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, não dê descanso à sua alma, até que você veja essas evidências. Até que você veja o seu amor, que o seu amor por Cristo é maior do que o seu amor pelas coisas desse mundo. Que você deseja muito mais agradar a Cristo do que a si mesmo. Que você está muito mais feliz perdendo tudo e tendo Cristo do que tendo tudo e perdendo a alma e perdendo Jesus Cristo. Mas eu também quero me dirigir a você que não é cristão. Você que ainda não fez a sua decisão. Eu quero também convocar você em nome de Cristo Jesus, com base na autoridade dele, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você confesse os seus pecados e para que você se renda a ele de corpo e alma, pedindo que ele o transforme, pedindo que ele ajude, pedindo que ele faça com que você tenha novos desejos. Eu oro pela sua alma nesse momento e peço que o Espírito Santo o convença de que nada desse mundo compensará uma eternidade distante dele. Nada, absolutamente nada. Todos os prazeres desse mundo são passageiros. E principalmente os pecaminosos. Eles são passageiros. E no fim, só nos trarão um sofrimento eterno. Então eu peço que você não saia daqui nessa noite sem entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você não sabe se terá outra oportunidade para fazer isso. Amém? Então, nesse momento, eu quero perguntar: se há alguém nessa noite que entendeu a mensagem que Jesus deixou nesse texto e as razões que nós temos para nos esforçar e entrar por essa porta estreita, e você quer entregar a sua vida a Jesus agora, professando diante de todos aqui, para que naquele santo dia e glorioso dia, Ele também confesse o nome de vocês diante de toda aquela multidão que estará em julgamento. Você pode fazer isso nessa noite. Você pode se levantar, daí mesmo, ficar aí mesmo. Você pode vir aqui e nós iremos orar pela sua vida. Nós iremos orar para que o Senhor aceite, para que o Senhor aceite os termos de rendição, perdoe os seus pecados e dê a você a esperança da vida eterna. Você pode fazer isso agora. Temos uma jovem senhora. Pode vir aqui, minha querida. Meus irmãos, Antônia fez a mais sábia decisão da vida dela. Uma decisão que com certeza mudou a eternidade dela. E que com certeza ao longo do tempo mudará as perspectivas dela também. Então eu quero convidá-los a ficarem de pé comigo nesse momento. E eu quero que vocês estendam a mão para cá. E vocês orem comigo pela Antônia. Senhor,
Nós não sabemos, ó Deus, o que Antônia passou pela vida dela, mas o Senhor bem sabe e o Senhor conhece. O Senhor sabe de cada tristeza, o Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece todas as lágrimas que ela derramou, ó Deus, até o dia de hoje. O Senhor sabe, ó Deus, às vezes que ela colocou a esperança em lugares onde não há esperança. Mas agora, Senhor, as coisas mudaram. Agora, Senhor, o Teu Espírito Santo convenceu a ela que a porta é estreita. Entrar por Jesus Cristo, confessar e colocar a sua esperança em Jesus Cristo, dá a ela não apenas uma nova motivação para viver, mas um lugar eterno e bendito para morar. Louvado seja o Senhor, que transforma corações por meio da Tua graça e nos chama, ó Deus, para a Tua salvação. A minha oração, ó Deus, por Antônia, é que o Senhor, a partir de hoje, dê cada vez mais, ó Deus, de uma medida que vá aumentando e aumentando e aumentando, que ela reconheça a Tua presença, o Teu amor, mesmo em meio às provações, e a certeza de que esse mundo é o único inferno que ela vai conhecer. Porque uma vez tendo o Senhor Jesus voltado para nos levar, ou o Senhor chamado ela à Tua presença por meio da morte, ela estará livre de todas as dores, de todos os temores. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor salvou, o Senhor chamou e o Senhor transformou. Ao Senhor seja toda a glória. Amém.